Olá, então, pessoal, vamos ver aí, né, os conceitos básicos de estatística que vão nos acompanhar para o resto do semestre. O que nós temos aí, então? Né? Bom, primeira coisa, o que é estatística, né? O que é estatística? Gente, a estatística, né, ela é uma ciência em que a gente pensa o quê, né? A gente tem o objetivo de planejar, orientar, enfim, que seja a coleta, o resumo, a apresentação, a análise e a interpretação dos dados. Quaisquer, assim, referências que vocês forem procurar, né, sobre o que é estatística, provavelmente, vou dizer para vocês, deve aparecer essas palavras, assim, coleta, resumo, apresentação, certo? Bom, análise, né, e mais ainda, a interpretação desses dados. Bom, a estatística ela se divide em duas partes. Ao longo dessa disciplina, a gente vai ver isso muito claramente. A primeira parte é o que a gente chama, né, de estatística descritiva. Vejam, cuidem, né, o que diz aí o português, estatística descritiva, envolvida com resumo e apresentação dos dados. Ou seja, gente, quando nós queremos descrever o que foi coletado. Tá? Então, isso é a estatística descritiva, que nós veremos com detalhes, né, como é que se faz, etc. A outra parte da estatística, que é a chamada estatística inferencial, aí nós temos o seguinte. Bom, aí a gente já está envolvendo, tá, nessa definição, outras duas definições, que é a população e a amostra. A população é o conjunto de todas as unidades que a gente está querendo investigar. E a amostra é qualquer parte desse conjunto, tá, da população. Então, a estatística inferencial trata, né, da gente tirar uma conclusão sobre a população, ou seja, o conjunto maior de dados, né, a partir da amostra, ou seja, o subconjunto dessa população. O que nós temos que definir? Então, como é que a gente vai saber sobre, né, assim, quem a gente quer falar, né? Então, nós temos que definir a unidade de pesquisa, tá? Que é a menor unidade a fornecer uma informação. Essa unidade de pesquisa pode ser várias coisas, né? Por exemplo, pessoas, famílias, países, escolas, bibliotecas, cidades, empresas, né? Não necessariamente, né, são coisas que envolvem seres humanos, vamos dizer assim. Eu posso, né, a gente pode pensar na população de animais, por exemplo, a população de cães, né, cães domésticos, né, que moram em lares de humanos, né, a população de gatos, a população de formigas, sei lá eu, né. Nós podemos pensar também em objetos inanimados, tipo a população, sei lá eu, de canetas, de lápis, né, produzidos por uma empresa ou que estão disponíveis para a venda numa papelaria, né? Onde a gente, por exemplo, pode pensar a questão de estoque, né? Se nós olharmos tudo que tem no estoque numa loja, num determinado dia, mês, enfim, não importa aqui o período, eu posso pensar, né? Nós podemos pensar na população, enfim, de objetos que tem naquele momento, tá? Bom, o que é o importante, então, né? Pensarmos qual é, né, a unidade de pesquisa envolvida naquele estudo. Quando nós pensarmos no conjunto de todas as unidades de pesquisa que apresentam pelo menos uma característica em comum, nós temos aí então a população. Por exemplo, todos os usuários da biblioteca, né? Então todo mundo, por exemplo, que tem fichinha, né, na biblioteca, aqui na URGS, né, nós automaticamente quando a gente faz o cartão da URGS, né, não sei se todos aí tem o cartão físico, né? Mas o nosso cartão, cada um de nós, cada uma de nós tem um número, nós passamos a ter direito a usar as bibliotecas. Então, por exemplo, pode ser todos os usuários da biblioteca, que nesse caso eu diria que são todas as pessoas da URGS, né? Mas aí no exemplo nós temos aí todos os alunos, né? Todos os estudantes da URGS, por exemplo. Mulheres chefes de família do bairro Cruzeiro do Sul. Então, aqui é um exemplo, né, que está se definindo algumas características, né? Ser mulher, ser chefe de família, morar, né, enfim, no bairro Cruzeiro do Sul, ou seja, o conjunto de todas as unidades que apresentam pelo menos uma característica em comum. Qualquer parte desta população, pessoal, ó, qualquer parte da população é uma amostra. O que acontece? Essa amostra, ela pode ou não ser representativa da população, tá? O que nós vamos ver, tá? Isso vai ser mais adiante e tal, que quando a gente precisar, quiser, enfim, que a amostra seja representativa da população, aí nós temos técnicas de amostragem adequadas para fazer a seleção dessa amostra. Mas gravem bem essa ideia. Então, qualquer parte da população é uma amostra,
mas nem toda amostra poderá ou será representativa da população, tá? Bom, o que nós temos então, né, dentro da estatística? Nós temos a possibilidade de fazer pesquisas através de um método que a gente chama censo ou através da amostragem. Quando nós obtivermos, né, as informações de todas as unidades da população, estamos realizando um censo, que inclusive é o que está acontecendo no momento, o censo, né, aqui no Brasil, realizado pelo IBGE, né, e que é uma pesquisa que acontece, era para acontecer de 10 em 10 anos no Brasil, e, bom, se investiga, então, as informações de todas as unidades, né, todas as pessoas, né, que moram no Brasil. Um estudo que não pega, então, né, que não coleta informação de todo mundo, de toda a população, é um estudo que a gente chama um estudo por amostragem. Nós teremos motivações, tá, para decidir entre realização de um censo e a realização da amostragem. Uma das coisas, né, a gente tem que ter claro qual é a questão de pesquisa, né, ou seja, a gente tem que ter bem definido o objetivo do estudo, né. Esse objetivo na estatística é o que está associado ao que a gente chama da incerteza que o pesquisador, né, a pesquisadora deseja resolver, tá? A partir daí, então, esta é uma das, vamos dizer assim, perguntas, né, ou enfim, o pensar no objetivo que nos ajuda a responder a ideia. Aqui tem uma dica, então, né, de perguntas que, ao serem respondidas, isso pode nos auxiliar muito para a realização de uma pesquisa, né? Aqui não tem muito a ver com estatística, quer dizer, tem a ver, né? Mas aqui eu quero me referir um pouco mais à metodologia de pesquisa, né? O que se pretende conhecer? Qual a questão a ser respondida, né? Que aqui geralmente é o objetivo da pesquisa, né? E mais, sobre quem está se falando. Ao definirmos, né, sobre quem está se falando, a gente então vai poder, né, também pensar se o ideal naquela pesquisa é fazermos uma pesquisa por censo, ou seja, olhar para todas as unidades da população, ou fazer um estudo por amostragem, no qual, então, a gente seleciona uma parte da população e investiga, né, aquela parte que é a chamada amostra. O que nós temos a partir daí? Eu vou mostrar, então, um esquema para vocês, tá? É um esquema que deve surgir em outras partes aí ao longo da disciplina, que é importantíssimo, tá, pessoal? Então, o que nós temos, né, nesse esquema aqui, a ideia que eu quero passar para vocês? Vamos supor que nós temos aí, então, a população, as unidades que compartilham de algum conjunto comum de características, né? E por motivos variados, né? Não temos tempo, não temos dinheiro, enfim, né? Eu tô falando não temos, mas alguém que fez a pesquisa, né? A gente pode estar olhando já o resultado de uma pesquisa feita, tá? Não é possível se realizar o censo. Então, podemos pensar na possibilidade de selecionarmos uma amostra através de uma técnica de amostragem adequada. Então, aqui eu estou referindo à teoria estatística, tá? É selecionada, né, essa amostra, que é um subconjunto da população. A teoria estatística diz que essa amostra ela deverá ser selecionada da população, então essa amostra sai da população através de um sorteio, ou seja, tá? A teoria estatística preconiza que deverá ser uma amostra aleatória. A gente envolve probabilidade, certo? Para selecionar essa amostra. Sendo então a amostra, né, com o tamanho adequado, nós veremos isso com um pouco mais de detalhes mais lá na frente, mas é importante aqui como um conceito básico. Então, tendo um número adequado aí de unidades que fazem parte da amostra, se essa amostra for selecionada, né, através de amostragem aleatória, nós podemos fazer mais um passo aqui, então, que é um passo de volta, que é a chamada inferência estatística, ou seja, a partir da amostra, a gente conclui, na verdade, sobre a população. Então, o que nós temos aqui de, vamos dizer assim, de preocupação, né? É que essa amostra, então, seja representativa da população. Então, nós vamos ver, né, que nós temos aí alguns critérios a serem adotados para. Então, vamos pensar aí num exemplo, né? Vamos supor que a gente queira fazer uma pesquisa no Brasil. Aí a população pequenininha, né? Moradores adultos do Brasil, são milhões e milhões de pessoas. O mais natural, sei lá eu se seria natural, mas enfim, né? Seria pensarmos em fazer um estudo por amostra. Então, pegar uma parte dos moradores adultos do Brasil,
né, poderia ser uma amostra que represente a população de moradores adultos do Brasil, certo? Bom, o que nós podemos, então, pensar a respeito desses moradores, né? O que nós podemos ter interesse em coletar de informações? Então, vamos pensar aí, né, numa ideia. O que a gente poderia estudar sobre os moradores do Brasil? Vou dar um segundinho aí. Pensa numa característica, vamos dizer assim, né? Bom, pensando nessas respostas, a gente precisa de mais um conceito, que são as variáveis. Por exemplo, a gente pode querer saber a altura desses brasileiros, a gente pode querer saber sua opinião acerca, né, de algum assunto, né? Nós podemos querer medir características sociodemográficas, enfim, né? Isso é, então, o que a gente chama, né, o conceito de variável, tá? Isso aqui é fundamental, pessoal, fundamental nós conhecermos, enfim, termos a ideia, né, do que são as variáveis. Vejam a definição. É toda característica que, observada em uma unidade de pesquisa, pode variar de unidade para unidade, né? Então, eu tenho aí num próximo slide alguns exemplos. Vamos dar uma espiadinha. Então, nesse slide aí, eu quero apresentar para vocês, né, alguns exemplos de variáveis. Lembrando, tá, pessoal? Então, a unidade de pesquisa não necessariamente são pessoas, né? Muitos exemplos acabam, né? Porque aqui estamos em cursos de ciências humanas, os exemplos acabam muito recaindo aí, mas sempre lembrando que a unidade de pesquisa não necessariamente são pessoas. Mas então, alguns exemplos de variáveis, né? Nós podemos, por exemplo, coletar o grau de instrução, aí sim, né? Se a pessoa tem, sei lá, ensino fundamental, ensino médio, completo, incompleto, ensino superior, pós-graduação, né? Outro exemplo, idade, né? Que pode ser a idade da pessoa, pode ser a idade, por exemplo, do pet, né? Do gato aí que tu tem em casa, do cachorrinho, enfim, né? Da ave, sei lá né? Pode ser a idade de um objeto, né? Quanto tempo, sei lá né? Quanto tempo você tem uma determinada caneca, né? Ou seja, a idade que ela tem desde que ela é tua, por exemplo. Essa aqui eu ganhei no Natal de 2020, por exemplo. Então vai, né, completar aí 2 anos de vida, tá? Idade, na verdade, é tempo. Isso vale para muitas coisas, né? Vamos ver o que mais nós temos aqui de exemplo. Renda, né? Então, renda per capita, renda familiar, né? Dinheiros, na verdade, renda, né? Quanto que, sei lá, um estabelecimento tem de receita por mês, por dia, por ano, né? A minha câmera agora eu tô em cima aí do exemplo, mas aqui, tá? Eu tenho quantidade de chuva, né? É uma variável, porque isso pode variar de dia para dia, mês para mês, semana para semana, local para local, né? Então, a unidade de pesquisa aí poderiam ser o período, né, ou o local para medir a quantidade de chuva, tipo de livro, né, então olhar, ó, pessoal da Bíblia aí, né, o acervo da biblioteca, né, a quantidade de livros de determinado tipo, mas aqui a gente também pode, sei lá, fazer uma pesquisa e perguntar qual o tipo de livro preferido, enfim, das pessoas que estão respondendo, né, número de usuários de um determinado produto, sei lá, a gente pode pensar isso por local, por exemplo, no bairro A existe, né, muitos usuários de um determinado produto, né, e no bairro B, por exemplo, existe bem menos, né, usuários de um determinado produto. Aí a gente teria que pensar, vamos supor que seja protetor solar, né, sei lá, eu estou inventando agora, e vamos supor que a gente, então, vai mensurar o número de usuários de protetor solar, né, comparando os locais, por exemplo, litoral e interior, né? Por exemplo, estou aqui supondo que quem mora no litoral usa mais protetor solar do que quem mora no interior. Pode ser viagem minha, tá? Porque pode ser até o contrário, né? Dependendo aí, vai que o interior tem muito sol. Cor dos olhos, né? Então aqui pode ser, claro, tanto das pessoas como dos animais, enfim, né? Por exemplo, qual o gênero, né? Enfim, masculino, feminino, não binário, né? Outras, né? Enfim, tá? Nota na prova, né? Isso varia, né? De indivíduo para indivíduo, né? Tem gente que vai melhor na prova, tem gente que vai pior, então é um valor aí que pode
ir mudando, né, de indivíduo para indivíduo, tá, pessoal? Então, agora na sequência aí, próximo vídeo, quando entendi aí tudo, né? Tô disposta aí a olhar, né? O próximo vídeo vou falar um pouquinho aí sobre tipos de variáveis, tá? Até mais, pessoal. Tchau, tchau.